Sim, diz. Podcast sobre Os Ombros dos Gigantes, episódio número 2. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast sobre os Ombros dos Gigantes. Antes de mais, queremos agradecer as inúmeras mensagens que recebemos relacionadas com este projeto e sobre o primeiro episódio. Lembramos também que todos os episódios ficam disponíveis para consulta no nosso canal YouTube, o canal da Robotentic, e nas plataformas de podcast iTunes e Spotify. Neste segundo episódio, temos como convidada a Francisca Cunha Rego. A Francisca é licenciada em Comunicação Social com especialização em Jornalismo pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Durante 14 anos fez parte da redação do Jornal de Letras, Artes e Ideias, tendo também sido editora do Suplemento de Educação. Desde 2015 abraçou um novo projeto no Externato da Escolinha, desempenhando a função de professora bibliotecária. Agora sim, olá Francisca, antes de mais, Olá, muito obrigado Jorge, olá, por ter Ana. aceitado Olá. o nosso convite para conversar um pouco connosco. Foi um prazer, muito obrigada. Olá a todos e a todas que também nos estejam a ouvir. Queria, em primeiro lugar, dar-vos os parabéns por este projeto e agradecer o convite que muito me honrou. Obrigada também por isso, Francisca. Então, eu queria lançar já a primeira questão. Por conhecermos a Francisca e conhecermos os projetos que a Francisca desenvolve na escolinha, achámos que eram ótimos projetos para partilhar aqui neste contexto do nosso podcast. E por essa razão, a minha primeira pergunta prende-se com chegada à escolinha, por onde é que começou, não é? Por onde é que iniciou as suas tarefas? Ok. Foi mesmo pela biblioteca, foi por aí que tudo começou. A escolinha tinha muitos livros e tinha uma zona que era designada como biblioteca, mas os livros não estavam ainda catalogados, não havia uma dinâmica de requisições, apesar dos livros fazerem sempre parte das salas de aula, quer do pré-escolar, quer do primeiro ciclo, mas não estavam de facto catalogados, e foi por aí que eu comecei. Eu aprendi a catalogar com a doutora Conceição Rolo, que é uma especialista em bibliotecas escolares e uma especialista, entre muitas outras coisas, em literatura infantil, e foi com ela que eu aprendi. E o que é que fiz em primeiro lugar? Ver os livros que havia e ficou definir, no fundo, como é que eles iriam ser catalogados. E como nós temos crianças em idade pré-escolar, portanto que ainda não sabem ler, e esta técnica da doutora Conceição, que é inspirada noutros modelos, utiliza a imagem para que as crianças consigam associar o tipo de livro a uma imagem, e foi isso que comecei por fazer, foi definir quais seriam os tipos, os grupos de livros e que símbolos é que eles iam ter. E pronto, eu posso-vos mostrar aqui, não sei se consegue ver bem, nós temos diferentes categorias de livros, desde os primeiros livros, que é o símbolo da borboleta, a joaninha, que são livros de jogo, ou aqueles livros pop-up. Temos as histórias maravilhosas, que são esta coroa, o lagarto, o castelo, enfim, a cada símbolo corresponde um tipo de livro. E mesmo as crianças que não sabem ler conseguem identificar o tipo de livro que vão tirar Com muita facilidade. da estante. Pronto, os livros foram, como vos disse, catalogados, cada um tem um número de registro, cada um tem uma cota, que é feito num sistema que não vale a pena agora estar-vos a explicar, mas tem a ver com o número do autor e o título do livro. Eu fiz um Excel onde está toda a catalogação da biblioteca da escolinha, que foi distribuída por todas as pessoas da escola. Portanto, toda a gente, todas as professoras, todas as educadoras e os professores das atividades têm acesso, embora soubessem que livros existiam, mas é diferente ter um documento, não é? Pronto, fiz isso e a catalogação foi feita maioritariamente por mim, mas também pelas crianças do 3º e do 4º ano, porque achámos na altura que eram aqueles que conseguiam perceber bem como é que a coisa se fazia. E pronto, cada livro tem então, como dizia, um número de registro, uma cota, e cada livro tem um símbolo. Eu tenho-vos aqui este, por exemplo, que vos posso mostrar. Tem aqui o símbolo da borboleta.
Exatamente, corresponde à corresponde, tipologia que foi. exatamente, aos primeiros livros, que são aqueles livros mais imagens e menos palavras. Neste momento temos catalogados 3.092 livros, que foi ótimo. obra. E pronto, e temos até acontecer aqui o nosso a nossa pandemia, que estamos a atravessar com o vírus. O sistema de requisições era muito fluido, acontecia todos os dias, uma média bastante alta, mais ou menos 30 a 40 requisições por dia, o que era bastante, muito não é? Bom, muito bom mesmo. Sim, e eles portanto, eu estou na biblioteca, eles e elas vêm ter comigo, falamos um bocadinho do tipo de livros que vos estava a apetecer, outras vezes livremente tiram da estante e folheiam. E depois, quando escolhem, finalmente, cada criança pode levar um livro de cada vez. Fazemos sempre uma brincadeira que não é assim tão brincadeira. Portanto, há uma conversa e eles prometem 3 coisas, que é que vão ler o livro, ou alguém lhes vai ler o livro. Exato. Vão cuidar muito bem do livro, portanto, não vão deixar que se perca, que se rasgue, que se estrague. E vão devolver à biblioteca no dia combinado. E nós fazemos isto, achámos que era interessante que as crianças assumissem essa responsabilidade através de uma assinatura, preenchendo o nosso livrinho das requisições, que eu também vos posso mostrar, que é feita à mão, é uma coisa muito, muito manual, mas é também para que haja o toque, não é? Exatamente, Exato. O toque, a assinatura, e mesmo quem não sabe assinar, porque temos bastantes crianças que ainda não sabem assinar, faz um desenho, um símbolo da sua assinatura. Eu posso-vos mostrar aqui, por exemplo, esta menina, que tem uma... Conseguem ver? Sim. Perfeitamente. A sua assinatura dela é uma bonequinha. Muito giro. E o que é interessante é que é sempre a mesma. Portanto, sempre que ela vai, é este o boneco que ela faz. E, portanto, cria-se aqui uma dinâmica muito interessante, de conversas muito, muito giras à volta dos livros e às vezes à volta de outras coisas. E em relação também dentro da biblioteca, surge também um outro projeto que nos agrada muito e que pelo menos não conhecemos assim em lado nenhum. Nós trabalhamos em alguns colégios e conhecemos muitos projetos e este não conhecíamos, e acho que foi por aí também que nos surgiu a ideia de convidar a Francisca, que é sobre o Hospital dos Livros. Fala-nos um bocadinho então sobre este projeto. Claro que sim. Então, o Hospital dos Livros não foi uma ideia minha, foi uma ideia do Bruno Batista, que é um contador de histórias que vai à escolinha contar histórias e com quem temos uma relação de amizade e de grande também parceria. E o Bruno tinha tido esta ideia de ver um hospital para os livros que estavam doentes, porque havia alguns livros que não estavam bem, não é? Havia algumas páginas rasgadas, havia algumas lombadas estragadas, e portanto ele lançou esta ideia e eu depois agarrei à minha maneira. Ele ofereceu-nos logo no início uma caminha, eu não sei se tem aí as imagens. Sim, vão aparecer nas fotografias que eu já pronto, eu não consigo ver, mas acredito. No fundo os livros estão um bocadinho doentes, não é? Precisar que nós, médicos e médicas e enfermeiros e enfermeiras, cuidemos deles. E a ideia é essa, é cuidar daquele objeto que nos traz tantas alegrias. O que é o Hospital dos Livros? É uma reunião que acontece à hora do almoço, são mais ou menos 30, 35 minutos, com 5 a 6 crianças, que não têm que ser da mesma turma, e aliás eu gosto mesmo que sejam 2-2 ou 2-3, conforme, ou seja, crianças de idades diferentes, que também se entreajudam, e isso é uma coisa que é muito da nossa escolinha. Não tem a ver só com o Hospital dos Livros. Toda a escola tem esta filosofia, a filosofia do cuidar, de cuidarmos uns dos outros, e neste caso também dos livros. E portanto, eles e elas encarnam a personagem. Eu arranjei toucas de médicos, batas de médicas. Temos alguns pais que são médicos e médicas e que foram muito, muito simpáticos e nos ofereceram alguns desses materiais. Estamos a ver essas imagens agora.
boa, pronto. Portanto, eles entram na personagem, não é? Uhum. Naquele momento, desinfetam as mãos, que na altura era uma coisa que era rara, não é? Pois, Pronto, era novidade agora na altura, era agora uma já não. novidade. Eu tenho um frasquinho de álcool gel, que na altura eles achavam sempre o máximo, agora pronto. E desinfetamos as mãos e vamos perceber o que é que se passa com aquele paciente, vamos avaliar em primeiro lugar. Portanto, ele sai da caminha, normalmente ele tem até umas ligaduras, alguma coisa no sítio em que está magoado, isso eu faço essa parte, não é? Pronto. E depois, em conjunto, vamos descobrir o que é que se passa com aquele livro. E a maior parte das vezes são as lombadas, outras vezes são alguns rasgões de páginas, e temos uma série de material que faz parte do hospital. Temos a nossa fita cola, que é o Dr. Sapo, eu não sei se se vê nas imagens, mas que é um daqueles dispensadores de fita cola em forma de sapo, que eu tinha aqui em casa e resolvi levar. E temos canetas, lápis, papel autocolante, réguas, quadro, enfim, uma série de coisas que utilizamos, manualidades para tratar daquele livro, mas eu também peço sempre, e pedia, porque infelizmente neste momento, este ano letivo, não conseguimos ainda fazer o Hospital dos Livros, porque pressupõe estarmos juntos, não é? Estarmos bastante perto, e pronto, e neste momento não pode ser, mas eu tenho muita esperança que possamos regressar em breve. Mas eu peço sempre que eles tragam também os seus materiais, canetas e lápis, para que eles também sintam que trazem algo àquele momento e que pode ajudar aquele livro. E faço questão de usarmos tudo, um bocadinho de cada coisa, não é? Porque depois, às vezes, para fazer uma lombada, tem que se ver qual é o tom mais apropriado. Portanto, nós testamos as cores de toda a gente e em conjunto, em equipa, vimos, não, este realmente é o melhor, portanto vamos usar o do Zé, o da Maria, pronto, aquele que em conjunto decidirmos que é o melhor. E à vez toda a gente faz um bocadinho e toda a gente se ajuda. E quando é preciso usar uma régua, os meninos e as meninas mais crescidas, que já sabem utilizar aqueles instrumentos, ajudam os mais pequeninos. E gera-se momentos de grande cumplicidade, de alegria, de boa disposição, porque é também... nada disto é obrigatório, é preciso dizer isto, portanto é no tempo de lazer, é durante a hora do almoço, e ninguém é obrigado a vir. Portanto, isso é sempre importante. Eu vou às turmas, é importante. Eu vou às turmas dizer, olhem, hoje há ao hospital, que normalmente combinamos para a semana, e o que aconteceu foi que o projeto teve, de facto, para mim, o meu agrado e para o agrado da escola, um grande impacto. Portanto, eu tive que fazer um Excel para ter as semanas todas organizadas, porque toda a gente queria ir. E isso foi também muito bom. Hoje é a minha vez, eu quero ir. Não, calma, está aqui. Hoje é o Francisco, enfim. E isso é muito giro. Eu tenho aqui alguns exemplos, não sei se posso mostrar. Sim, claro. Pronto, de Íamos livros. pedir isso. Sim, claro. Eu fui à escola e adorei voltar à escola, foi ótimo. Então, temos, por exemplo, aqui um Asterix. O que aconteceu ao Asterix? Era realmente a lombada e um pouquinho aqui da capa, que estava mesmo rasgado. Eu não sei se conseguem ver, mas este bocadinho foi todo feito de novo. Sim, consegue-se ver, sim. Pronto, eles depois foi catalogado aqui. Eu acho particular graça a esta parte aqui, porque tem aqui o rabinho do Obelix. Muito bem. Pronto, e este livro, depois de ter sido tratado, foi então catalogado, tem o símbolo do balão, que é o símbolo da banda desenhada. Está catalogado com a cota, e cada vez que um livro fica pronto, portanto fica bom, o grupo que o acabou de arranjar, o grupo que acabou de o tratar, passa em todas as salas da escolinha a mostrar que o livro está pronto. E é um momento, às vezes há palmas, enfim. Muito feliz, não é? A divulgação também do sucesso da recuperação. Sim. As crianças são muito generosas, não é? E nós também tentamos fomentar isso nelas, não é? E portanto gera-se aqui uma grande... É muito... É preciso estar lá. É gratificante, não é? É preciso estar lá para vivenciar, não é? Sim. Posso-vos mostrar mais uns exemplos aqui claro que sim. de outros livros? Nós já tratámos felizmente muitos. Vão ver, aqui também era a lombada, que foi escrita depois com a letrinha deles e delas. Depois temos aqui um, que este demorou imenso tempo,
que é o da circulação rodoviária, que é um livro-jogo, portanto é o símbolo da biblioteca, desculpem, da Joaninha. Foi feita toda a lombada, agora vai ficar ao contrário, não é? Em espelho. Mas se virem é novamente aqui a continuação do sinal, as cores, como veem, como isto é feito, isto não se consegue fazer tudo em meia hora, 40 minutos, portanto vai sendo feito e, portanto, vê-se as cores diferentes do verde consoante os grupos que estão a participar, não é? Sim, mas é um isto trabalho, também, eu acho que trabalho ganha. de equipa. Sim, acho que ganhamos com esta riqueza. Agora temos aqui um livro a meio, que eu também trouxe para vos mostrar, porque pronto, agora não tem ainda a ligadura, não é? Pronto. E depois posso-vos mostrar aqui, estão a ver esta lombada, estava realmente, é um livro já bastante antigo, e a lombada está a ser construída de novo, portanto aqui novamente como se fosse a continuação, não é? Do desenho, que lá está. E pronto, e estamos a aguardar para conseguir pôr este livro de volta no nosso catálogo. Tem ideia de quantos livros já recuperaram? Recuperámos já bastantes, sei lá, para aí uns 15, 20, sim. Uma coisa muito, muito gira, e ainda bem que o Jorge falou disso, é que desde que o projeto começou é raríssimo estragar-se um livro. Porque as crianças têm muicíssimo cuidado e às vezes acontece, às vezes há um acidente, há um irmão mais novo que dá um risco, pronto, são coisas que acontecem da vida, não é? Mas eles, quando isso acontece, por exemplo, vêm assim muito enfiados, Francisco, aconteceu, pronto, vamos tratar no hospital, não te preocupes, pronto. Mas a verdade é que, de propósito... já não acontece, não é? Não, eu também acho que se calhar não acontecia de propósito, vamos rasgar, isso não acontece. Sim, mas às vezes uma certa negligência, digamos assim. E neste momento, não. E isso é muito gratificante para nós, não é? Para a nossa escola. E pronto, sim, acho que vai uns 15 ou 20, não sei, por acaso tenho que contar. E feedback dos pais relativamente à questão no fundo destes dois projetos, ou seja, da dinâmica das crianças requisitarem os livros e também da questão do restauro, do hospital. Tem sido de facto muito positivo e nós até fizemos uma prateleira para pais, portanto já aconteceu os pais também levarem livros para casa, portanto irem com os filhos ao final do dia, por exemplo, isso era uma coisa que acontecia muitas vezes antes do Covid e também já me aconteceu, posso partilhar uma história muito, muito bonita de um menino que agora já não está, foi do ano passado, mas que no dia da mãe veio ter comigo e disse: Francisco, eu gostava de requisitar um livro para a minha mãe, como prenda do dia da mãe. Portanto, eu acho que isto é muito significativo daquilo que a biblioteca também passou a significar para eles e elas. É um espaço onde eles se sentem bem, e claro que eles se sentem bem em toda a escola, não é pronto, mas é um lugar onde eles agora se habituaram a ir, a conversar, e muitas vezes também se fala de outras coisas que eu acho que acaba por ser também, os livros acabam por ser um pretexto para se falar de outras coisas. De outras coisas, não é? E isso é muito rico. E de facto a dinâmica das requisições foi significativa e isso e os pais também viram isso e depois às vezes, imaginem, eles prometem que é naquele prazo, não é? Mas às vezes uma pessoa atrasa-se, acontece, não acabou de ler, isso nunca tem problema, fazemos nova requisição. Mas por alguma razão esqueceram-se de levar. Às vezes tinham WhatsApps de pais a pedir imensa desculpa porque o livro ainda não tinha vindo, mas ia já amanhã. Ou seja, também há da parte das famílias esse cuidado, essa responsabilidade. Ou seja, a criança assume uma coisa que as famílias também assumem. O envolvimento de todos, não é? Exato, e isso é também uma coisa que tentamos sempre fazer em várias dinâmicas que temos na escola. E a biblioteca eu assisti a vários episódios, como partilhamos o mesmo espaço também com as nossas aulas de TIC, e mais do que uma vez apareceram lá crianças que não estavam a ter aula comigo, com os pais, muito preocupados, tinham que entregar o livro e à procura da Francisca, logo de manhãzinha.
Acho que isso é muito bom. E às vezes até o Jorge chegava e nós ainda estávamos de fatos, não é? Com as Sim, 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 toucas e sim. com as máscaras, numa altura em que isso era muito raro, não é? Pois. Agora não. Mas naquela altura e para aquelas crianças, porque desde que o Covid começou, pronto, não fiz mesmo mais sessões e porque não é possível. Mas havemos Pois, de claro. fazer e, aliás, as crianças cobram imenso. Passam por mim, quando ainda podíamos estar na escola, tinha várias crianças a vir ter comigo para perguntar, então, o hospital. Tipo, pronto. E eu, está quase, queridos, vamos Pois. aguardar. Vamos aguardar. Mas é um projeto que é acarinhado e que há É ainda muito muita coisa interessante, para é muito fazer, ainda interessante, há não muita é? coisa para fazer. O que nós combinámos, porque depois às vezes também acontecia, só mais este pequeno parênteses, é Sim. que às vezes eles trazem livros de casa, que são Ah, deles, que que giro. estragaram por alguma razão. Pronto. Então o que é que nós combinámos? Quando todos os livros da escolinha estivessem bem, então aceitávamos pacientes externos. Externos. Para já ainda está tudo interno, mas é giro, eu acho que é muito interessante pensar, pronto, olha, estragou-se este livro, não faz mal, porque temos uma solução, não é? E pensar os livros com esse cuidado, a mim agrada-me muito, não é? Acho que faz parte do meu papel, daquilo que eu devo Exato. fazer na escola e sinto que em parte está a ser feito. Sim, este projeto não é só o tratar os livros, não é? É todos os valores que são aprendidos através deste projeto e tudo o que fica depois na essência das crianças, não é? Que Tudo o que estão lá envolvidas, fica, tudo, tudo o que lá tudo, tudo fica. E fica. nós, às vezes, como sabem, temos meninos e meninas que nos visitam, que já saíram e que gostam de regressar, e já aconteceu. Ai, Virgínia, que saudades do Hospital dos Livros. Portanto, foi Exatamente, algo exato. É algo que que fica, vai ficou, marcar a vida ficou. deles. Espero Uhum. que sim. Fazemos o Com nosso certeza. contributo, damos o nosso melhor. Ok, vamos passar agora aqui para outro tema que queríamos falar consigo. Tem a ver Sim. com outro projeto que a Francisca também dinamiza na escolinha, Uhum. que é o Jornal de Parede, Uhum, que é uhum. o designado Jornal da Escolinha. Bom, quando dizem que eu não dinamizo as coisas sozinhas, não é? Isto Não, é Exatamente, é uma sozinha, isto equipa, não é é? sempre uma equipa e o jornal vive muito do trabalho de equipa que acontece na escola. Mas sim, eu coordeno o jornal, porque tem que haver alguém que oriente um bocadinho, não é? E a minha formação é em jornalismo, como disseram, e portanto surgiu a ideia de fazermos um jornal e um jornal de parede, porque era mais ecológico. Uhum. Foi uma das coisas, uma das preocupações, e porque era algo que se podia fazer, construir à mão, que era Uhum. uma coisa que nem tempos de tecnologias nos pareceu, e pareceu também à direção da escola, a nossa diretora, a doutora Ana Raposo, que era uma forma de ligar as crianças ao trabalho mais manual e isto posto na parede da entrada da escola, portanto, dando-lhe um lugar de grande destaque e que toda a gente vê quando entra e sai, quando entrava e saía, porque pronto, bem, vamos deixar de falar dos constrangimentos do Covid, não vale a pena, mas pronto, o jornal está colocado à porta da escola e é feito, tem 3 peças-chave, não podia ser também muito grande pelo espaço, não é? E também porque todas estas coisas demoram tempo e precisam, e são feitas com as crianças, portanto são feitas também em momentos de aulas e sempre com a colaboração das professoras e das educadoras, e portanto há sempre uma reportagem, uma entrevista, uma notícia e um pedido de colaboração aos pais e às mães e às crianças de uma receita, que é também uma coisa Uhum. que às vezes vem nos jornais e nas revistas, Exatamente. e portanto temos sempre uma receita mensal, o jornal é mensal, e são vários temas sempre relacionados com a escola. O jornal chama-se Jornal da Escolinha. Tivemos já entrevistas com a Dona Fernanda, que é a nossa cozinheira, tivemos entrevistas com os agentes da Escola Segura que nos vieram visitar, com os atores que participaram numa peça que fizemos no Dia da Criança. Depois temos reportagens sobre diversas coisas, Dia Mundial da Alimentação, uma notícia também sobre porque o jornal foi uma surpresa também muito grande, recebeu um prémio do Jornal Público, uma menção especial na edição deste ano, do ano passado, do concurso público na escola, que foi assim uma coisa incrível.
portanto, fizemos a notícia sobre o prémio e, portanto, é sempre tudo relacionado com o que se passa no interior da escola. A ideia é realmente que sejam as crianças a escrever, nós combinamos a notícia, portanto, eu também fiz explicações do que é uma notícia, explicar o que é um lead, enfim, que também faz parte das matérias, sobretudo do terceiro e quarto ano, portanto, também foi... E é giro também essa sintonia com os programas e tentar também dar o meu contributo com as professoras titulares, não é? Dar uma ajuda. E depois são as crianças que constroem comigo, no momento em que combinamos o texto, as perguntas, que fazemos a entrevista juntos. Também são elas que tiram as fotografias aos nossos entrevistados, por exemplo, e entrevistadas. E depois são eles que escrevem com as suas letrinhas. Divide-se o texto, e aqui conta-se sempre com a colaboração das professoras, não é? Divide-se o texto que já foi aprovado, digamos assim, e cada um deles e delas escreve o seu bocadinho. Portanto, também contribui com a sua escrita, com o seu cuidado, a construir aquele texto que depois vai ser lido por todos. E é um projeto também muito bonito. E é uma missão que eles levam muito a sério, não é? Levam super a sério. Que está lá, eu já mostrei, já partilhei aqui as imagens de dois números. O último foi o de janeiro de 2021. Foi de janeiro, porque em fevereiro. E faz parte, e no placar está lá sempre: acreditamos, mas levamos a nossa missão muito a sério. Aí é quase o símbolo, aí é mesmo o símbolo da escola, não é? Sim. Acreditamos no Pai Natal, na Fada dos Dentes, no Coelhinho da Páscoa, mas levamos a nossa missão muito a sério. E o jornal também, não é? O jornal está ali encaixado no meio dessa frase. E depois há coisas, por exemplo, agora neste último número de janeiro, a reportagem que fizemos era os desejos das crianças para 2021. Sim. E saem coisas inacreditáveis e até muito comoventes. Também fizemos uma sobre o que é que eles sentiram durante a quarentena. Enfim, e era muito bonito ver quem tinha feito aquela notícia ou aquela entrevista ou aquela reportagem, depois trazer o pai e a mãe pela mão para ir mostrar, olha, este bocadinho fui eu que fiz, mãe, ou aqui esta entrevista é feita para este grupo. E também vão muitas vezes como turma, portanto com as professoras e com as educadoras, ver o jornal quando o jornal é colocado, que é sempre no dia 1, no dia 1 de cada mês, e nunca falhámos uma edição, portanto está a correr bem, só falhámos agora porque, pronto, enfim, não vamos falar mais sobre isso. Ok, então agora uma pequena provocação, Francisca. Então. Sim? Vendo agora estes projetos de uma forma mais pormenorizada e mais a fundo, sentimos que são um bocadinho projetos contra a corrente, não é? Principalmente pelos tempos que vivemos hoje em dia, da utilização das tecnologias, e agora a pandemia acentuou ainda um pouco mais isto nas crianças. Como é que se sente em relação a isso, o remar contra todos, digamos assim? E as crianças, o que é que elas sentem também? Bom, eu por elas não poderei falar, mas acho que ou não como é que as sente, não é? No fundo, como é que as sente dentro disto? Eu percebo a pergunta. Eu acho que não estamos a remar contra nada. Nós estamos a fazer um percurso que achamos que é interessante para as crianças e os livros, eu não acredito nada no que o livro vai acabar, que os jornais vão acabar, não sou nada... É um mito, não é? Já se decretou tantas vezes o fim dos livros. Pronto, é o fim do livro. Mas não é, acaba por nunca ser. Os livros e os jornais, seja lá a forma como se organizem, vão sempre, acredito, permanecer. E, portanto, o que nós fazemos é abrir os olhos dos nossos alunos e alunas para esta realidade e mostrar-lhes que há livros, que há jornais e que nós podemos fazer coisas sobre isso, não é? E não nos temos que limitar a estar sentados à frente do computador a ver também coisas, o que também é válido. Podem coexistir, não é? Exatamente. O equilíbrio. Aliás, nós depois fazemos a versão digital do jornal, que depois é enviada aos pais, ainda não conseguimos enviar todas,
mas havemos de conseguir, para que fique também, até porque às vezes as letras, eles esforçam-se imenso para fazer as letras mais bonitas possíveis, mas às vezes há algo que não se percebe bem, pronto, portanto, há sempre a parte depois do digital, ou seja, eu acho que as coisas podem coexistir sem que estejamos em luta. Eu sou da paz e acho que o que estamos a fazer é mostrar e dizer, olhem, é importante cuidar, é importante escrever e é importante pensar. E um jornal e uma biblioteca e tudo aquilo que nós fazemos na escola é mostrar-lhes como é bom pensar e isso faz parte de aprender, que é a nossa missão, não é? É ensinar a aprender. E, portanto, tudo o que fazemos, isto e muitas outras coisas que se fazem na escolinha, são subidinhas de degraus, não é? São tentativas e há algumas coisas que correm bem, outras não correm tão bem e vamos tentar chegar aqui a um equilíbrio, não é? Mas não acredito que haja... Acho que as tecnologias também são ótimas e vocês, como professores de informática, fazem coisas incríveis com eles, agora até na pandemia, os avatares, quer dizer, a tecnologia pode ser muito rica se usada a nosso favor e, sobretudo, se não for só tecnologia, não é? É isso que nós tentamos. É isso que é importante também, não é? É que explicar. As coisas coexistem e para mim é muito bonito e muito bom ver crianças a ler à hora do almoço, como se vê na escolinha, um bocadinho mais recolhidos, a ler um livro que requisitaram, ou outro, não é nada, não fico nada, acho ótimo é que leiam, seja lá o que for. Claro. Mas e muitas vezes 2 a 2 ou em grupo, um a ver e os outros a olharem, encostadinhos a ver. E depois há coisas maravilhosas, que é crianças mais velhas a lerem para os mais pequeninos, e isto acontece. E há crianças que requisitam e requisitavam livros, portanto, livros, imaginem aqui o livro borboleta, que é os primeiros livros, ou o livro-jogo, para nas horas de almoço, na sua hora de almoço, estarem a ler aos mais novos, estarem a mostrar aos mais novos. Portanto, eu acho que isto é uma delícia, realmente. Eu fico completamente... Pronto, e isto é um globo da escola, não é? É uma coisa muito bonita, muito bonita e boa. A pessoa fica de coração cheio. Deve ser. Sim, completamente. Ficamos. Muito bom. Temos aqui, está-se a aproximar do fim o nosso episódio, mas temos aqui uma pergunta que queríamos fazer, que é, tendo em conta o nome do nosso podcast, que é sobre os ombros dos gigantes, sim, para a Francisca, quem foram os seus gigantes? Ui. Então, em primeiríssimo lugar, os meus pais e os meus avós. Pronto. É a base, não é? Estava à espera desta pergunta. E houve alguns professores que me marcaram muito e alguns jornalistas que me marcaram muito. Portanto, não queria estar assim a dizer nomes, mas realmente acho que a nossa família, não é? Aquilo que... as pessoas que nos educaram, que nos criaram, que nos deram afeto e carinho e educação e tudo, não é? São, de facto, os meus pais são os meus gigantes. E também são os meus filhos. Os meus filhos também são que aprendemos com eles e muito, gigantes. Não é? Aprendemos muito com eles, com os filhos. Imenso. E eu tenho a sorte de ter 3, portanto, são também os meus gigantes. E a Francisca, para nós também é um gigante e de certeza que é para todas as crianças que estão na escolinha, que daqui por muitos anos vão se lembrar sempre das inúmeras histórias que vivenciaram na biblioteca e dos livros que recuperaram e requisitaram, e dos jornais que escreveram e de todas aquelas boas memórias que vão guardar. Sim, é essa a esperança. Trabalha-se para isso, não é? Fazemos isto e damos para que fique, para que permaneça. E é esse também o contributo que eu sinto que tento fazer. Francisca, muito obrigado por isso também. Muito obrigado por esta partilha e por este bocadinho também, Georgiana. Um sábado à tarde. Foi ótimo, adorei. Nós também gostamos muito. Para o vosso podcast
e muitos beijinhos. Pronto, Beijinhos também, obrigada, Francisca. Vamos nos encontrar em breve. Vamos nos encontrar em breve. Beijinhos, obrigada. Beijinhos, adeus. Nós encontramos para a semana num novo número do nosso podcast e já sabem, se quiserem podem nos acompanhar-nos no YouTube, no canal da Robot Antique e também no iTunes e no Spotify. Poderão encontrar lá depois o áudio deste